Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui as 5 principais dificuldades que a gente enfrenta ao deixar o nosso país de origem, ao deixar o Brasil, ao sair do nosso berço familiar. Mas antes de entrar no vídeo de hoje, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, para você curtir, compartilhar. Você que já é meu inscrito, meu muito obrigado. Estamos aí com mais de 1.200 inscritos. Minha gratidão a vocês que se inscrevem no canal, que compartilham, que curte, que comenta, que deixa o seu joinha, porque assim o YouTube entende que que os meus vídeos são relevantes e começa a sugerir os meus vídeos para outras pessoas. Gente, quando eu deixei o Brasil há mais ou menos 17 anos atrás, eu vim com muitos sonhos. Antes de qualquer outra coisa, eu sonhava muito. E uma das coisas que o meu pai mais me falava na altura era que para eu não sonhar muito e encontrar só coisas boas, porque eu poderia me frustrar, mas que eu me preparasse para as coisas ruins também, para que eu me preparasse também para ter empregos ruins, amizades ruins, experiências ruins, que aquilo ia me fazer passar por aquelas situações de uma forma menos sofrida. E assim eu fiz, eu fui me preparando psicologicamente também para passar por experiências menos agradáveis. E isso me ajudou de sobremaneira. Quando eu cheguei ali em Portugal em 2002, em maio de 2002, eu cheguei ali em Portugal cheia de sonhos, cheia de objetivos, cheia de planos, mas nós sabemos que a gente faz planos, o homem faz planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Isso é bíblico. Então eu estava ali cheia de sonhos, mas pedindo muito a Deus para que abençoasse, para que abrisse as portas de trabalho, para que eu conseguisse realizar aquele sonho que eu vim com ele plantado no coração, que era ficar 2 anos apenas em Portugal e retornar ao Brasil. Mas desses 2 anos eu fiquei 10 anos ali em Portugal, aí depois retornei para o Brasil, fiquei lá no Brasil 5 anos, tentei de todas as formas me adaptar, me inserir, me adequar, mas não consegui, e nós resolvemos retornar à Europa em 2016, e nós estamos aqui até hoje. Aí em 2016 o meu marido veio direto para a Bélgica e eu fiquei em Portugal, na casa da minha irmã, fiquei lá durante 7 meses e depois eu vim para a Bélgica também. Então, quais as maiores dificuldades, as 5 maiores dificuldades que a gente encontra quando a gente sai do Brasil, quando a gente sai da casa dos pais, principalmente você que nunca saiu. Eu nunca tinha morado fora, morei em uma certa ocasião, mas foi com a minha irmã, então acaba que a gente não tem aquela experiência traumática, é tudo dentro da família, então não, para mim não contava como morar fora. Então, a primeira coisa que foi mais difícil para mim é ficar longe da minha família, ficar longe do meu pai e da minha mãe, porque eu era muito apegada, eu era muito assim, de estar todos os dias com eles, de almoçar junto, de jantar junto, de ir para a igreja junto com os meus irmãos. Então, eu era muito apegada. E foi a parte mais sofrida, foi nos momentos que eu passava por algum tipo de dificuldade, eu não ter a quem recorrer, algum deles para chorar, para contar, alguém para me ouvir. Então, a dificuldade de estar longe da família foi a principal, foi a mais difícil, a mais complicada, mais dolorida, mas a gente vai se adequando. A segunda dificuldade que eu tive, que foi assim, mais difícil para mim, foi trabalhar em café. Gente, eu não sei como é que eu vou definir para vocês café no Brasil, é como se fosse... Existem cafés e cafés.
O segundo café que eu trabalhei já era muito mais diferenciado, ele já era muito mais moderno, ele já atendia um público muito mais seleto, servia almoços também, pequenos almoços, então era um lugar muito bem frequentado. Mas o primeiro café que eu tive a experiência de trabalhar, que foi um café de bairro, foi muito traumático para mim, porque eu tinha 24 anos, eu nunca tinha trabalhado vendendo bebida alcoólica, até porque eu vinha de eu era evangélica, mas isso também não me impediu de aceitar a proposta, porque era um desafio e eu estava ali para trabalhar, né? Eu não poderia escolher. Então eu fui, mas servi bebidas alcoólicas a pessoas alcoolizadas. Aquelas pessoas passavam o dia inteiro no bar, no café, e até o café eles tomavam batizado, gente. O café deles era batizado com uma bebidinha alcoólica que tem lá em Portugal, e eles tomam, até o café deles é batizado com álcool. Então aquilo me chocou profundamente. Eu falei, meu Deus, me ajuda a abrir outra porta de emprego, porque eu não consigo trabalhar nesse lugar. E era um ambiente muito carregado, era um ambiente que tinha muito homem. Eu era muito jovem, eu nunca tinha lidado com a situação daquela. Então foi a segunda parte mais difícil para mim, foi trabalhar nesse café ao qual eu tinha que servir bebidas alcoólicas, uísques e etc e tal, e o público era quase 100% masculino. Essa foi minha segunda também maior dificuldade, mas eu enfrentei, eu não deixei de ir, porque eu queria aprender como é que era, e através dessa primeira porta eu fui para a segunda, que já fui trabalhar nesse outro restaurante, que era muito melhor, mas eu já vinha, já não era tão crua, já estava ali sabendo algumas coisas, porque eu não me deixei, eu não me fechei para a oportunidade por conta de ter que servir bebida alcoólica. Aí a terceira dificuldade que eu tive também foi eu morava com a minha prima na época, que foi assim, duas primas minhas, que foi assim, duas ajudas essenciais, sem elas eu não teria conseguido, com certeza. E a terceira maior dificuldade para mim foi as épocas de fim de ano, a gente não poder compartilhar dos momentos ali de Natal, Ano Novo, eu passava trabalhando. Então isso me doía também na alma. O Natal a gente trabalhava até tarde, ainda passava a ceia. Mas o Ano Novo não, o Ano Novo a gente passava trabalhando, então aquilo era muito dolorido para mim, porque no Brasil essas datas a gente se separava para ficar em família, e foi muito difícil para mim. Mas para aqui para a Bélgica, passando para aqui para a Bélgica, lá em Portugal, foi essas três coisas que me causou mais estranheza. Mas aqui na Bélgica, como eu estou vivendo aqui agora, eu vou falar daqui. Então as 5 maiores dificuldades que eu encontrei aqui foi, em primeiro lugar, o idioma. O idioma foi muito complicado para mim, foi uma barreira que eu tive que atravessar. A segunda dificuldade aqui foi ter vindo sem conhecer ninguém. Eu cheguei aqui só conhecendo meu esposo e mais uma pessoa. Então eu só conheci essas duas pessoas, e a segunda pessoa que eu conheci, a gente não tinha um vínculo assim tão forte de estar se vendo todo dia. Então foi difícil demais para mim, porque eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa afetiva, eu gosto de estar sempre perto de pessoas. E foi a segunda coisa mais difícil para mim aqui na Bélgica, foi não ter ninguém para eu conversar, para eu passear, para eu passar ali um tempo enquanto meu marido estava trabalhando. A terceira coisa mais difícil para mim aqui na Bélgica, com certeza, sem sombra de dúvida, foi não ter produtos assim brasileiros que eu estava acostumada a ter em Portugal, ou produtos portugueses, porque quando eu cheguei aqui eu não sabia que existia lojas portuguesas, lojas brasileiras, e depois eu fui me adequando, mas isso também foi um pouco sofrido para mim, mas isso tudo a gente se adapta. Então, eu creio que na maioria das vezes é só um pouquinho de força de vontade para a gente conseguir se adaptar e passar por cima das barreiras. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás e tem que conseguir
Então é isso. A primeira foi o idioma, a segunda foi a falta de amigos aqui, a terceira com certeza foi saudade de encontrar produtos que lá em Portugal eu encontrava facilmente, mas hoje, graças a Deus, a gente já conhece, já encontra tudo aqui. A quarta coisa foi aqui em Portugal, foi procurar uma igreja que foi muito difícil para mim encontrar. Visitei muitas igrejas e depois eu consegui a que eu congrego hoje. E a quinta coisa mais difícil para mim foi foi me adaptar em San Gilles. Hoje eu estou morando em outro quartier, mas na época eu morava em San Gilles e eu não tinha ideia que a cidade de San Gilles, que é tão pertinho, que é tão no centro de Bruxelas, a cidade era tão mal cuidada, tão suja. Então, a quantidade de lixo na rua, isso me chocou também, foi uma das dificuldades. Não que isso me afetasse diretamente, né? Mas também foi uma dificuldade que eu tive que atravessar. Mas a maior delas, com certeza, que eu já falei aqui, foi ficar longe de minha família e depois ter que aprender o francês, porque sem o francês aqui a gente fica com o pé e mão atado, como dizia minha mãe. Então, a primeira coisa que você deve colocar na sua cabeça quando você sair do Brasil estou pronto para o que der e vier, seja experiência boa, seja experiência ruim, eu estou pronta. Porque quando chegar aqui, que você ir para um trabalho que não vai ser aquele que você sonhou, amém, enfrente essa dificuldade do mesmo jeito, porque depois vai aparecer uma porta melhor. Então, vi com essa mentalidade de que você vai trabalhar em qualquer lugar, que você vai fazer qualquer coisa. Claro que, entre aspas, né, esse qualquer coisa, porque a gente sabe que há várias coisas que a gente não pode fazer, mas eu digo de questões de trabalho honesto, você vai pegar qualquer oportunidade e também você vai passar por cima de tudo que vier na sua frente, com muita força de vontade, com muita persistência, com muita perseverança, e assim você vai conseguir muito mais fácil. Você vai lidar com o idioma melhor, você vai lidar com o país melhor, você vai lidar com o frio melhor. Também o frio foi uma das barreiras que assim me causou muita dificuldade para conseguir ultrapassar. Mas o conselho que eu dou para vocês hoje, tem muita gente me procurando no direct que estão com planos de vir para a Bélgica, então eu vou deixar aqui um conselho para vocês. Vocês que estão vindo do Brasil, a gente no Brasil tem a oportunidade de ter um emprego a nossa altura acadêmica, a nossa altura por experiência de trabalho, mas aqui não, aqui a gente está num país estranho, aqui a gente está num local que é em terra que filho chora e mãe não vê, como dizia meu irmão. Então, o conselho que eu dou para você abraça as oportunidades, evita ficar perdendo o seu tempo com pessoas que queiram te levar para as noitadas, para as baladas. Evita, é claro que você não vai virar um monge budista e você não vai ter vida social, mas no início, quando você chega aqui, às vezes a gente se deslumbra muito com esse mundo da Europa, com essas cidades maravilhosas que são aqui na Europa, principalmente aqui em Bruxelas. É você manter seu foco, é você não se perder, você vir aqui por um motivo, então é você botar aquilo no papel e você não fugir dali, porque depois isso lá na frente vai te ajudar de sobremaneira. Então, mantenha o foco, evita sair com qualquer tipo de pessoa, mantenha ali a sua vida espiritual ativa, busque a sua saúde mental, busque a sua saúde física, e assim você vai ter êxito, assim você vai conseguir realizar o seu objetivo. Mas o principal foco disso tudo é vir com a mente preparada para experiências boas e ruins. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. Deixa o seu like, comente aqui se você tem curiosidade para saber outra coisa, se você veio e sentiu dificuldade para se adaptar em outras coisas que eu não falei. Então, eu agradeço desde já, muito obrigada, um ótimo fim de semana para vocês. Um beijo e até a próxima.